Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 15. E vamos ficar em pé também para fazer a leitura da palavra do Senhor. Aqueles que nos acompanham remotamente, que Deus também os abençoe de onde vocês estão. Nós faremos a leitura nesse momento do Salmo 15. Vamos ler todos juntos, de 1 a 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Leiamos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por podermos mais uma vez, nesta manhã, acordarmos com vida, Deus, e com disposição, e podermos vir à Tua casa. Obrigado, Deus, por esse santo privilégio de nos ajuntarmos, ó Deus, em torno da Tua palavra e na comunhão do Espírito, para crescermos juntos, ó Deus, diante do Senhor. Obrigado porque nesse momento nós podemos também, com liberdade, com alegria, nós podemos demonstrar nossa gratidão ao Senhor, cantando, orando, adorando o Teu santo e bendito nome. E nós rogamos ao Senhor que receba, em nome de Cristo Jesus, nossa gratidão e nosso louvor nesse momento. Rogamos ao Senhor também que perdoe os nossos pecados. Sabemos que falhamos em muitas coisas, ó Deus, o Teu Espírito nos acusa quando isso acontece. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos faz lembrar de quem somos, ó Deus, e para quem vivemos. E nesse momento, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos perdoe dos pecados que temos conhecimento, daqueles que porventura nos sejam ocultos, que o Senhor, ó Deus, nos perdoe também. E recebe, ó Deus, nesse momento, esse momento de culto ao Senhor, dirige-nos com o Teu Espírito e fala ao nosso coração aqui, ó Deus, nas classes, que o Senhor esteja falando a cada um de nós, orientando nossa vida, dando-nos, ó Deus, a direção santa do Senhor. Em todas estas coisas, que o Teu Espírito opere em nós, concedendo-nos, ó Deus, força e capacitação para obedecermos a Tua palavra. Oramos assim, ó Deus, entregando este dia em Tuas mãos e rogando Tuas bênçãos sobre nós, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vai começar. Não real se entregou o rei, a voz
Sejamos todos a Jesus fiéis, nasceu real perdão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Como amor sem temor, no Cristo prontos a sofrer. Venha perder o seu perdão, feliz sempre até morrer. Amém, Senhor, que possamos levar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, certos de que o Senhor nos cobre com Teu santo amor, nos guarda, que se o trovão ou o mar se levantar, nossa esperança e nossa fé está firmada em Ti, Deus. Com tuas mãos, Com poder, com poder, vem me esconder. vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Alma está segura em Ti, sabes bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nós descansamos na Tua presença, pois sabemos que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, no qual estamos firmados, ó Pai, firmados na Sua promessa, na Sua aliança para as nossas vidas e para com nossas gerações. Nós clamamos a Ti, Senhor, sê conosco nessa manhã, neste dia, que em todas as coisas ofereçamos um louvor agradável a Ti, que os nossos corações transbordem na Tua presença e que possamos aprender de tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. A oração que fazemos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem se assentar. Abram suas Bíblias, irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, versos de 1 a 14. Livro de 2 Samuel, capítulo 21,
Os adolescentes têm a classe deles lá na salinha, podem ir. Acredito que os jovens também? Jovens também. Muito bem. Eu farei a leitura, apenas acompanhem em suas Bíblias o texto do nosso estudo desta manhã. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, de 1 a 14. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha sido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul e em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra e suplicamos ao Senhor que o Senhor fale conosco através dela. Precisamos, ó Deus, desta lição preciosa em nossa vida e, ó Deus, precisamos da iluminação do teu Espírito para compreendê-la e a capacitação dele para aplicá-la.
e corrigir, ó Deus, aquelas questões importantes da nossa vida, a respeito das quais esse texto nos chama a atenção. Ajuda-nos nisso, Deus, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala sobre dívidas que não podem ser pagas simplesmente porque você demonstra algum tipo de intenção de fazê-lo. Dívidas que não podem ser resolvidas com o tempo, né? Dentro da nossa organização civil, existe uma regra que alguns devedores gostam muito dela, né? Que as empresas de cobrança, depois de 5 anos, elas não podem mais colocar seu nome lá nos órgãos de proteção de crédito, né? Você não pode ficar mais com o nome sujo. Recentemente, uma lei bem estranha do atual presidente abriu uma brecha ainda mais especial para quem estava com dívidas adquiridas até 2025. Você não pode ser nesse ano, especialmente nesse ano, não sei porquê, você não pode ser colocado no órgão de proteção ao crédito, seu nome não pode ficar lá sujo, né? Mas uma coisa que poucas pessoas sabem, e poucos devedores sabem, é que a despeito de você não poder ser cobrado nesses órgãos, a dívida não deixa de existir, ela fica lá. E ela fica lá cozinhando, né? E ela fica lá aumentando, né? E um belo dia, provavelmente você receba uma citação lá na sua casa de uma ação monitória que foi aberta contra você com uma porção de juros e correções. Você vai ter que, se você não gastar para pagar a dívida, você vai gastar com um advogado para responder o processo lá. Talvez ele até consiga, né, um ajuste lá para fazer um juro bem baixinho, mas você vai pagar. Você não vai ficar por isso mesmo, né? Mas, diferente dessas dívidas, existem dívidas que você não paga com dinheiro, né? E a história está cheia de eventos que retratam isso. Especialmente esse texto nosso aqui hoje, ele fala a respeito de uma dívida de sangue. Uma dívida que não pode ser paga com ouro nem com prata. E, aliás, vocês acabaram de ouvir a leitura, né? Davi até tentou, perguntou, olha, quanto vocês querem? Qual é o resgate que vocês querem para resolver esse problema? Eu vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouco. Mas eles responderam, nós não queremos nem prata e nós não queremos ouro. Tem uma coisa mais cara do que isso e mais importante do que isso que aconteceu e esse assunto não foi resolvido, né? E a nossa vida, ou na nossa vida, não é diferente. Vez por outra, nós largamos assuntos mal resolvidos, questões inacabadas no passado, e nós vamos fazendo de conta que o tempo é uma grande e poderosa borracha que apaga tudo. Isso não é verdade. Aquela história de que o tempo cura qualquer coisa, isso é mentira. Isso não é real. Você tem um coração de carne como o meu, você tem sentimentos, tem emoções e tem uma memória tão boa quanto a minha. E você sabe muito bem que o tempo não faz essas coisas. Essa história de que o tempo resolve todos os problemas, isso é mentira. E o texto nosso aqui, ele vai apresentar uma situação dessa. Agora, antes de nós entrarmos no texto e de eu explicar esse texto para vocês, eu já quero aqui fazer uma ressalva, porque vai que você está com pressa, está querendo sair antes. Então, eu já vou explicar agora, para você não sair com uma intenção equivocada sobre esse texto. Irmãos, esse texto tem um apelo nele que alguns pregadores usam para falar sobre uma heresia que se espalhou no meio da igreja no final do século XX, até por causa de literaturas que vinham de outros países, de autores que não eram reformados, que não entendiam perfeitamente alguns assuntos da Bíblia, e ensinaram doutrinas como maldição hereditária, tá? E isso se espalhou como uma erva daninha dentro da igreja. E, vez por outra, esse assunto volta. E um texto desse, ele é uma verdadeira tentação para a gente relembrar essa doutrina e falar, opa, peraí, ó, tá vendo? Tem pegada, né? Tem alguma coisa aí, tá? Então, deixa eu adiantar. Esse texto não está falando sobre maldição hereditária. E ainda que ele estivesse falando a respeito de alguma coisa assim,
Esse texto ele tem um apontamento muito claro. Uma das verdades fantásticas do texto é que ele aponta para um pagamento definitivo feito por Cristo Jesus, de dívida de sangue que todos nós tínhamos e que Jesus resolveu de uma vez por todas. Então, ao mesmo tempo que o texto traz aí uma memória para nós a respeito dessa heresia que circulou no nosso meio há algumas décadas atrás, o próprio texto já traz o antídoto para isso, porque o texto mostra que mais do que aquela dívida que aqui em 2 Samuel capítulo 21 tem que ser paga, e Davi aceita o pagamento e faz o pagamento que Cristo fez definitivamente por todas as maldições, por todas as enfermidades, por todos os castigos, como Isaías faz, esse pagamento nos traz a paz. E não tem nada lá do seu passado, da terceira geração antes de você, vindo de lá e trazendo reflexos sobre a sua vida. Dito isso, mas há o que se aprender no texto, porque o texto também vai mostrar que quando nós semeamos alguma coisa ali atrás, nós estamos fazendo escola para os nossos filhos, nós estamos plantando algo que nós vamos ter que colher. Então, eu não vou chamar isso de maldição hereditária, mas eu vou chamar isso de causa e consequência, e a gente precisa lidar com essas coisas. Mas tomando muito cuidado, porque tem uma linha muito tênue aqui, entre um ensino bíblico e uma heresia, e eu preciso tomar cuidado para não embarcar equivocadamente com um pensamento supérfluo do texto, bem superficial, que talvez me leve para talvez essa falsa ideia de que o texto está dando aqui algum subsídio para acreditar numa doutrina, numa heresia como a doutrina das maldições hereditárias. Não é sobre isso que nós vamos falar. Nessa manhã nós vamos falar sobre uma dívida de sangue mesmo. Tá? E nós vamos ver como ela foi paga. O texto tem para nós, então, algo precioso. É uma história difícil, é uma história dura, mas é um texto que tem para nós lições preciosas para a nossa vida. Me permita contextualizar vocês. Nós vimos toda aquela saga, né, dos pecados de Davi e as consequências sobre a casa dele, que a espada não se aparta de sobre a casa de Davi, por causa dos pecados que ele cometeu desde lá de Betseba, e depois o problema com seus filhos, um próprio golpe dado contra ele mesmo por um dos seus filhos, e nós vimos isso do capítulo 19 para cá. Nós vimos o momento mais crítico disso. Vocês tiveram aqui exposições sobre esse texto. Quando nós entramos no capítulo 21, e a partir do 21, nós não estamos seguindo uma ordem cronológica, tá? Então eu quero que vocês entendam isso. Essa última parte do livro de Samuel é como se fosse um apêndice, em que o autor do livro, ele volta e pega momentos da vida de Davi. Não tem uma sequência cronológica. É como se ele tivesse contado uma história, e depois de terminado a história, ele fala assim: olha, mas faltou dizer algumas coisas importantes. Então, eu quero citar para vocês alguns eventos na história do rei Davi que foram significativos. E ele não vai datar, ele não vai colocar isso daqui dentro da história. Isso aqui foi depois de Betseba, ou antes de Betseba. Isso aqui foi depois que Davi voltou para Israel, ou quando ele estava fora de Israel. Ele não nos data isso. São eventos que aconteceram nos dias do rei Davi. Mas eu não sei exatamente quando foi que isso aconteceu. Foi lá dentro do período em que Davi esteve reinando. Tá? Então, eu não passo do capítulo 20 para o capítulo 21 como se eu estivesse num mandamento cronológico na história. Depois desses acontecimentos, então, se deu isso. Não é assim. Tá? Então, aqui é um apêndice. Do capítulo 21 em diante, nós estamos num apêndice dessa história gloriosa que Deus realizou em Israel através da vida de Davi, com seus acertos e com os seus erros. Tá? Então, esse é um ponto importante. Segunda questão importante, você observará citado no texto muito esses gibeonitas. E quem são eles? Tá? Então, para eu explicar isso para vocês de uma forma bem objetiva. Os gibeonitas, eles são amorreus, que quando Josué, lembra lá atrás, quando terminou aquela peregrinação de 40 anos no deserto, quando Josué entrou com o povo na terra prometida, eles dominaram Jericó, eles dominaram Ai, que era uma outra cidade, e antes que eles se movessem para fazer a dominação em todo o restante do território,
os amorreus, os jebuseus, os ferezeus, todos esses estrangeiros dali, se reuniram para tentar enfrentar Josué. Um grupo, que eram os moradores de Gibeá, os gibeonitas, eles fizeram o seguinte cálculo: gente, olha o que Josué fez com Jericó, que é a cidade mais potente que nós tínhamos aqui. Olha o que ele fez com Ai, nós vamos perder. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma roupa bem simples, vamos pegar tudo que a gente tem aqui de vinho, tudo que a gente tem aqui de coisa preciosa, e nós vamos cavalgar até Josué e nós vamos conversar com ele. E eles usaram de um subterfúgio. Josué não sabia quem eram os amorreus, não conheciam quem eram os amorreus, e eles simplesmente chegaram para Josué e se identificaram como estrangeiros, estavam chegando naquela região ali, tipo assim, nós não temos nada a ver com essa guerra que está acontecendo aqui. E ao usar esse subterfúgio, Josué, sem consultar a Deus, junto com os outros príncipes de Israel, fizeram o quê? Fizeram uma aliança com eles, e fizeram um juramento pelo Senhor, de que ninguém tocaria neles e nas suas famílias. Isso está lá no livro de Josué, capítulo 9, o juramento especificamente ele é citado no verso 19. O problema é que dias depois, Josué descobriu quem eles eram. E aí houve um movimento de prendê-los inicialmente, e eles mesmos falaram assim: bom, o que vocês vão fazer conosco? E aí Josué, junto com os príncipes dizem para eles: olha, nós não podemos fazer nada, porque nós juramos em nome de Deus, que nós não tocaríamos em vocês. O problema é que lá em 1 Samuel, no reinado de Saul, quando Saul estava no auge do seu reinado, estava no momento bom, zeloso, nacionalista, ele queria cuidar da nação de Israel e tinha um problema com esses moradores de Gibeá. E aí, num determinado dia, ele acorda e fala assim: eu vou resolver esse problema hoje. E ele pega os seus exércitos e ele vai em direção aos gibeonitas e ele mata os gibeonitas. Nós estudamos isso aqui. Ele faz guerra contra os gibeonitas, não considerando uma aliança que foi firmada entre Josué e os gibeonitas em nome de Deus. O nome de Deus foi colocado naquilo. Esse assunto ficou adormecido por quase 30 anos. Esse assunto ficou lá. Todo o restante do período de Saul, o início do reinado de Davi, como nós não sabemos exatamente aonde que esse texto se encaixa, mas você tem aí pelo menos umas 3 décadas entre o que Saul fez com os gibeonitas e esse momento aqui. E nesse momento aqui, o que está acontecendo na terra? O povo de Israel está há 3 anos passando fome. E fome por quê? Porque uma seca sobrenatural se abateu sobre Israel e Judá. Não tinha água, não chovia. As plantações, elas não cresciam, não nasciam. É uma região desértica, uma região seca, uma região que sem água você não faz absolutamente nada. E sem água você não planta, você não colhe, os animais não engordam, e o resultado é fome. E o texto inicia, o capítulo 21 inicia com o versículo 1, dizendo que foram 3 anos de seca consecutiva, gerando fome e pobreza para o povo. Então essa é a circunstância que nós estamos aqui. A chave do texto para nós, aquilo que ele traz de ensino e tudo que nós podemos compreender, ele basicamente se resume em três assuntos principais que eu quero já adiantá-los aqui para vocês. Primeiro deles, que o pecado ele tem consequências, e essas consequências elas persistem apesar do tempo, né? Aquilo que o homem semeia, ele vai colher, e o tempo não vai dar jeito nisso. Aquilo que você semeia, você vai colher. Você vai colher na sua vida. Se você é um líder de uma casa, é um chefe de família, sua família vai lidar com isso. Se você é o líder de uma igreja, sua igreja vai, por tabela, lidar com isso. E aqui tem um exemplo muito claro disso. Na vida pessoal, o pecado que foi semeado lá atrás pelos nossos pais, quando eles desobedeceram a Deus a primeira vez, trouxe consequências para a humanidade inteira. Assim como os meus pecados diários, desde o dia em que eu me entendi por gente, trazem consequências sobre a minha vida e sobre todos aqueles que estão próximos de mim. E de novo, sempre lembrando, houve um pagamento que resolveu esse problema definitivamente, que é o que Cristo fez por nós. Nós vamos falar bastante sobre isso mais lá no final do texto. Mas é importante que eu entenda, existe uma origem para o mal. E essa origem é exatamente esse pecado que nós plantamos, que nós executamos e nós vamos colhendo.
colhemos por conta daquilo que os nossos pais, lá Adão e Eva, fizeram, e colhemos por consequência, por tabela, aquilo que todos que vieram antes de nós fizeram. Então, por exemplo, olha, numa família, né, do século 21, um pai e uma mãe, por falta de amor, por falta de comprometimento, por falta de zelo, por falta de comunicação, eles passam por um divórcio. Isso é resultado do pecado que mora no coração do marido e da esposa. Eu não vou entrar aqui em mérito, porque nós não estamos tratando casuisticamente de um caso específico. Mas isso gerou lá uma quebra de relacionamento. Essa quebra de relacionamento traz consequências somente sobre eles? Não, vai trazer consequências sobre os filhos, provavelmente vai afetar os netos, porque os netos vão crescer na casa de pais traumatizados. E isso não tem fim. Tá? Então, uma das verdades que nós vamos trabalhar no texto aqui intensamente é essa ideia de que o pecado, uma vez praticado, ele tem consequências e o tempo não resolve isso. Uma segunda verdade que esse texto mostra para nós é que Deus honra os pactos. Deus honra aquilo que é feito em seu nome. Deus deu a palavra e Deus honra a palavra que Ele deu. Quando Ele estabeleceu que o salário do pecado era a morte lá no Éden, Deus não vai mudar de opinião. Porque Deus é imutável. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Então, o Deus que deu a lei, Ele é primordialmente fiel à lei que Ele legislou, porque Ele não é incoerente. Então Deus vai honrar aquilo que foi estabelecido. No caso, quando Josué fez a aliança com os gibeonitas, Josué não orou, não perguntou para Deus, não consultou o Senhor antes disso. Mas ele fez o juramento e quando ele fez, ele invocou o nome de Deus. E a Bíblia ela tem, especialmente lá em Eclesiastes, uma orientação muito importante para nós, é que Eclesiastes fala assim, olha, é melhor que você não vote, do que se você votar e não cumprir voto no sentido de fazer um voto. Não faça uma promessa, porque depois que você fizer, e lembra que o pessoal, e eu ouvia muito meu pai falando isso, a gente ouve dos nossos pais, não jura pelo nome de Deus. Por quê? Normalmente esse conselho era dado por quê? Porque tratando-se de pecadores, é melhor você não usar o nome de Deus numa promessa que você está fazendo, porque a chance de você não cumprir é enorme. O problema é que todo voto e toda promessa que nós fazemos, ela está diante de Deus. Porque nós vivemos diante da face de Deus. Eu posso prometer para uma criança, eu posso prometer para um idoso, posso prometer para um anônimo, ou eu posso prometer para um rei. O problema não são eles. O problema é a minha disposição de cumprir. E em segundo lugar, eu fiz esses votos, e esses votos, eles estão diante de Deus. E uma vez que eles estão diante de Deus, eu não tenho escapatória de cumpri-los ou não cumpri-los. Por isso que o autor de Eclesiastes, ele vai lá e alerta, olha, é melhor que você não vote, do que votar e não cumprir. Porque aí, o seu problema, antes de ser com alguém dessa terra, o seu problema é diante de Deus. Tá? E em terceiro lugar, esse texto, ele nos fala sobre o pagamento que a justiça e o voto exige. E especialmente falando aqui nesse texto, dessa história específica, sangue foi derramado contra um juramento que tinha sido feito. Portanto, qual é o pagamento? Qual é a dívida que tem que ser paga? Não é de prata, não é de ouro, não é de propriedade. A dívida que tem que ser paga é uma dívida de sangue. E especialmente sobre isso, e por que esse texto é tão interessante para nós, é exatamente porque os nossos pecados, eles geram dívida de sangue. E é aqui que esse texto ele começa a se aproximar da gente de uma forma muito intensa. Não, Guilherme, você está dando spoiler, pode voltar lá no mapa, lá, que eu nem cheguei aí ainda. Tá. O nosso pecado, ele gera dívida de sangue. E é simples. A lei diz, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, você vai guardar esse texto aqui, a partir de hoje, da seguinte maneira. Você vai lembrar dessa história, que é uma história terrível. E você vai lembrar dela da seguinte maneira. Todo pecado que eu cometo é equivalente ao pecado que Saul cometeu
contra a casa de Gibeão. É um pecado de sangue. Mas por que eu não fiz nenhum voto desse tipo, pastor? Não, você não fez. Mas o próprio Deus estabeleceu isso como um princípio, como regra, como lei. Para que haja perdão de pecados, precisa ter derramamento de sangue. Quando você leu esse texto aqui comigo nessa manhã, e quando nós lemos o texto, você viu uma história que é uma história que dá calafrios. E às vezes a gente lê essas histórias na Bíblia e fica pensando, como que uma história dessa pode estar na Bíblia? Por causa do juramento feito em nome de Deus, um povo chega e fala assim, eu quero 7 homens, descendentes de Saul. E o que tem que fazer com eles? Enforcá-los. E Davi, como um rei, diz o quê? Sim. E mais do que dizer sim, ele vai lá e faz. Você já imaginou, você já tinha pensado no rei Davi enforcando alguém? Pois é. Quem colocou o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário? Foram os romanos? Foram os judeus? Quando Pilatos disse para Jesus, se defenda porque eu tenho poder de vida e morte contra você. O que Jesus respondeu? Eu é que tenho poder sobre a minha vida. Ninguém a tira, eu a dou. E quando Jesus estava dando a sua vida, ele estava dando a sua vida para cumprir um mandamento que tinha sido dado por seu pai. Então, quem colocou Jesus na cruz? O seu pai. E ele mesmo voluntariamente. Então, antes da gente se assustar com a história, a gente precisa entender que essa é a nossa história. Tem gente que fica toda assustadinha, arrepiadinha, quando alguém fala sobre pena de morte. Onde já se viu pena de morte? Não tem isso na Bíblia. Claro que tem. A principal história da Bíblia, que é de Jesus, é uma história sobre uma pena de morte. Inclusive uma pena de morte em que quem morreu era o inocente. Então, a gente precisa parar com esses pudores, né, que às vezes as pessoas têm de se assustar, e isso muitas vezes é falta de conhecimento, de aprofundamento nosso. A Bíblia é um livro assim, a Bíblia não é um livro para bebês, a Bíblia é um livro para gente, como diz o reverendo Jeremias lá, gente com substância, né? Porque a Bíblia trata de assuntos assim. O nosso mapa aqui, só para você entender o que está acontecendo, os eventos são em Jerusalém, tá? A fome está aqui na região de Judá e de Israel. Davi consulta o Senhor diz o motivo, ele conversa com os gibeonitas, especialmente eles moram ali naquela região de Gibeá de Saul, e ali então há o pedido da expiação dos 7, e é ali que ela vai acontecer, né? Os eventos do texto são que depois desse momento do enforcamento, acontece um caso curioso, que a mãe de alguns daqueles que estão lá enforcados, ela fica lá de plantão. Então, o nosso texto e o assunto de hoje é essa dívida de sangue, e a maneira como o texto mostra para nós que esse pagamento foi feito, e o que acontece durante ele. E aí a gente tem então uma proposição para nós nessa manhã, que é a seguinte: na fome ou na aflição, em que essas dívidas esquecidas são reveladas, Deus é quem de fato mostra o pecado que está por trás disso e mostra claramente as consequências dele sobre a nossa vida. Isso mostra o quanto Deus honra a sua lei, a sua palavra, e mostra que apesar do tempo, estas questões precisam ser resolvidas. Todas elas precisam ser tratadas. E aqui, especialmente, o texto vai mostrar que o filho de Davi, o filho maior de Davi, é quem de fato é o maior pagador de todas essas dívidas, que é o Senhor Jesus, que pôs um fim em todas essas dívidas que pesavam contra nós. O texto começa então, os versículos 1 e 2, com uma investigação que Davi faz para saber qual é o problema, né? Então, aquela fome, aquela crise leva Davi a investigar, né? E na vida da gente não é diferente, são as aflições, são as fomes, são as crises que levam a gente a investigar. Um exemplo disso é o que aconteceu agora, né? Obviamente, por um motivo que nós não sabemos qual é, Dona Raquel passou mal. Só que agora vai ser investigado o que causou isso. A vida da gente é assim também. Quando alguma coisa
fica ali persistente ou nos toma de assalto de forma surpreendente, o passo que nós temos que tomar, inadiavelmente, é o passo da investigação, é descobrir por que nós estamos passando por aquilo. E Davi, a gente não sabe quantas alternativas ele pode ter tentado, mas o texto mostra a que funciona, né? Qual é a alternativa que funciona? No meio daquela fome persistente, Davi fez o quê? Consultou o Senhor. E esse é o ponto para nós, que é o ponto mais importante aqui dessa primeira parte do texto. Não adianta a gente ficar atirando para tudo enquanto é lado, tentando resolver coisas que já ficaram claras para você e para quem está junto de você, que não é normal. E eu sei que vocês já passaram por isso. Tem problema que você fala assim, olha, pela lógica, fazendo assim e assado resolve, mas não resolve. E aí você começa a raciocinar e a pensar, tem algo acontecendo aqui que escapa à lógica, que escapa à razão, que escapa à estatística, porque pela lógica já era para ter sido resolvido esse problema. E o problema não é resolvido. Todos nós já lidamos com isso em alguma área da nossa vida. E é nesse ponto aqui que o texto mostra para nós que diante daquela fome persistente, de algo anômalo, né, não tinha chuva, não vinha água. Não importava que estação do ano ou que ano eles estavam, né? Não tinha lá alguém para falar, olha, é um super El Niño que está acontecendo. E ainda que fosse, você tem, essas coisas são sazonais, elas tendem a passar em alguns meses, mas simplesmente não ir embora. E Davi, ele sabe o que está acontecendo, não é algo natural, é sobrenatural. Eu preciso consultar a Deus. Não é um prognosticador, não é um cientista, não é um empírico que possa me dizer pela observação que está acontecendo, porque não é o caso, é algo sobrenatural. Então o texto mostra que ele consulta a Deus. Diante de sofrimentos prolongados, de problemas persistentes, a Bíblia ela nos ensina claramente que nós devemos buscar a Deus, de coração, colocar essas questões diante de Deus. Um crente sábio, ele sabe que ele precisa fazer isso. Por quê? Porque existem coisas que nós fazemos, atitudes que nós tomamos, que nem sempre elas são claras para nós. Um exemplo disso são as orações que Davi faz lá no livro de Salmos. Em algumas delas, Davi inclui o seguinte pedido a Deus, que Deus o perdoe, inclusive dos pecados que lhe são ocultos. E por que ele está fazendo essa oração e fazendo esse pedido? Porque provavelmente ele cometeu ao longo da vida dele alguns crimes, alguns pecados, que nem ele se deu conta de que era pecado. Algo que continua acontecendo conosco. Talvez pela maneira como fomos criados, talvez pela cultura ao nosso redor, a gente é tão absorvido por essas coisas, que a gente começa a acreditar, falar ou a fazer coisas que Deus condena e a gente nem se dá conta disso, né? Então, por que eu preciso orar e preciso pedir a Deus, Senhor, mostra o que está errado, mostra por que eu estou passando por isso. Porque talvez eu esteja lidando com algum pecado que nem eu identifiquei que é pecado, né? Basta a gente pensar na nossa sociedade da seguinte maneira. Há 50 anos atrás, tinham coisas absurdas acontecendo na nossa sociedade que nós não classificávamos como pecado, como erro ou como crime. E hoje são tidas assim, né? Então, às vezes, pela forma como nós somos criados e pela maneira que nós vamos vivendo, a gente não se dá conta de pecados que estão ali acontecendo o tempo inteiro e a gente nem sabe que está fazendo isso, tá? Em segundo lugar, quando nós olhamos aqui nessa investigação, a resposta por trás é uma resposta chocante, porque o que ele descobre é que um acordo que tinha feito, uma promessa que tinha sido feita em nome de Deus lá no passado, gerou para eles ali, anos depois, uma outra geração de pessoas. Alguns ainda estavam vivos da época de Saul, de quando Saul atacou os gibeonitas, mas ninguém ali vivo da época de Josué, né? E então, eles simplesmente são visitados por causa de algo que foi estabelecido lá no passado e que abriu uma dívida de sangue para eles. E aqui é algo importante para nós. Às vezes nós precisamos olhar para trás para ver os fundamentos, as leis, os princípios que norteiam a nossa vida e que às vezes são esquecidos por nós, e são exatamente esses princípios que nos ajudam a identificar onde estão os nossos erros. Um exemplo claro disso é a nossa relação com a palavra de Deus.
E especialmente quando a palavra de Deus fala sobre pecado e sobre salário de pecado. Não poucas vezes, quando a gente vai lidar com evangelização, surge aquela pergunta, né? Quando você chega para uma pessoa que não é crente, fala assim, você precisa de salvação. E a pessoa diz, mas você é salvo do quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Então, provavelmente eu vou para o céu. Salvo do quê? E aí você precisa ir lá e mostrar que tem princípios e que tem leis que foram estruturados lá no início da civilização humana, pelo próprio Deus, e que fazem de você, mesmo que você não mate, não roube, não adultere ou coisas desse tipo, faz de você um culpado e condenado ao inferno. Faz de você um culpado, primeiro, por hereditariedade no sentido do pecado original, que essa sim vale, porque o pecado original dos nossos pais, ele é herdado por todos nós por uma questão jurídica. Os nossos pais, Adão e Eva, o casal primordial, eles pecaram. E todos nós nascemos deles já na condição de pecado. Ou seja, todos nós já nascemos dentro de um juízo, ou debaixo de um juízo divino. Então, ainda que eu não tenha cometido por mim mesmo, na minha infância, nenhum pecado, eu sou filho de pais condenados. E eu já vou nascendo, levando comigo essa condenação junto. A minha natureza também já está inclinada como a natureza dos meus pais. Eu sou gerado nesse contexto de contaminação. Eu já vou nascer assim. Então, olhar para trás, nesse caso aqui, quando Davi está nos ensinando, através do exemplo que eles vivenciaram lá, olhar para trás implica em conhecer, tomar conhecimento dos princípios que norteiam e que governam a minha vida. O que é, infelizmente, ignorado pela maior parcela da população hoje. E quando a gente fala a respeito de cristianismo, e fala a respeito de evangelização e de salvação, basicamente a gente precisa começar como Paulo. Lembra da carta aos Romanos? Como é que Paulo começa a carta aos Romanos? Antes de dizer que alguém precisa de salvação, o que Paulo faz? Paulo vai mostrar por que todos nós estamos condenados. E ele passa o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 fazendo isso, olhando para trás, dizendo, ó, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e desobedecemos a Deus. Nós trocamos a justiça pela injustiça, nós trocamos a verdade pela mentira. Os atributos de Deus claramente se revelam desde o princípio. E o que a gente faz com isso? A gente, inculcando-se por sábio, nós nos tornamos loucos, adorando a criatura ao invés de adorar o Criador. É por isso que nós somos indesculpáveis. Então, esse olhar para trás é basicamente essa busca pelos princípios que norteiam a nossa vida. Isso vai nos fazer ver aonde é que está o problema. Por que que não chove na nossa terra? Além disso, esses versículos 1 e 2, eles mostram a fidelidade de Deus à sua palavra e ao seu pacto. Ainda que Deus não tenha sido consultado lá por Josué, mas Josué fez em nome de Deus e Deus zela pelo seu nome. Basta a gente lembrar da oração que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou uma oração que a gente chama de Pai Nosso. E ela começa assim, Pai Nosso que estás nos céus. Qual que é a primeira sentença, o primeiro pedido? Santificado seja o seu nome. O pedido é, Senhor, me ajuda a não ofender a dignidade do nome do Senhor. O maior compromisso da minha vida é com a santidade do nome de Deus. Então, quando eu levanto um juramento dizendo que em nome do Senhor eu não vou fazer tal coisa, se eu fizer, o nome que está sendo sujo é o nome de Deus. E basicamente aqui a situação é essa. Em nome de Deus foi feito um juramento que ninguém tocaria. Saul foi lá e matou. Qual o nome que foi maculado? Quem está vindicando juízo por causa disso? Não são os gibeonitas. É o próprio Deus, porque foi o nome dele que foi violado quando Saul foi lá e atacou os gibeonitas. E aí não tem como, Deus, ele não vai deixar de ser quem ele é, ele não nega-se a si mesmo, ele não pode ser outra coisa senão um Deus santo, justo e reto. É por isso que a nossa salvação precisava de um pagamento, porque Deus não pode simplesmente dizer assim, olha, eu disse que não podia, mas já que vocês fizeram, eu amo tanto vocês, eu vou deixar de lado. Mas Deus não pode ser assim, porque Ele honra aquilo que Ele é, Ele age de acordo com aquilo que Ele é. Ele basicamente é um Deus imutável, santo, justo e reto. O Dale Ralph Davis, ele falando sobre isso, ele diz,
E Israel havia jurado, e o juramento fora feito em nome do Senhor, que os gibeonitas fossem gentios, e eles não eram judeus, eles não eram do povo de Deus, que o tratado tivesse sido obtido por astúcia, e foi na base da astúcia. Nada disso anulava o compromisso que foi feito, porque ele foi feito em nome de Deus, e isso ligava Deus àquela relação. E então Yahvé guarda a sua palavra e faz o seu povo responsável por guardá-la também. E quando há uma quebra, há um Deus que se lembra desses pactos e lembra aqueles que quebraram a respeito da responsabilidade deles. Nós não podemos perder isso de vista. E às vezes há um entendimento equivocado na igreja, fala, pastor, nós estamos no período da graça. O Senhor Jesus entregou a vida dele para nos salvar, para nos libertar, inclusive dessas dívidas de sangue. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar para nos dar acesso direto ao trono de Deus. Mas isso tudo que Jesus fez, e de fato fez e foi efetivo, não muda quem Deus é. E ainda que eu não tenha mais a dívida de sangue, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, e o meu comprometimento com Ele não pode ser menor do que quando eu estava debaixo da dívida. Pelo contrário, agora que eu fui liberto da dívida, por uma questão de gratidão, de conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, maior do que aqueles tinham lá atrás, o meu comprometimento com o Senhor deve ser ainda maior. Sabendo que não há dívida mais, mas o meu compromisso em andar de acordo com essa santidade desse Deus é maior do que antes. Então, de novo, não é que nós tragamos conosco o peso dessa dívida, eu não trago mais. Ela já foi paga pelo Senhor. Mas eu tenho em meu coração a presença do Espírito que me faz saber de atributos desse Deus que eles lá nem conseguiam saber. Eu sinto a presença desse Deus em mim, há gratidão no meu coração, eu sei para onde eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, e isso deve me moldar à semelhança de Cristo Jesus. E então, quando eu estou lidando com um problema, e isso vai acontecer, se já não está acontecendo, quando eu estou lidando com um problema persistente, eu preciso, porque eu estou muito mais aparelhado do que Davi naquela época, eu preciso consultar a Deus e encontrar e ver aonde é que está o problema, me arrepender disso. Graças a Deus, isso já foi resolvido, já foi pago, mas eu preciso aprender essas coisas. Não há uma dívida, mas o princípio continua a existir. Eu posso ainda ter problemas persistentes na minha vida por conta de pecados cometidos. Claro, o salário do pecado é a morte, essa foi paga por Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz também que aquilo que o homem semeia, ele vai colher. A Bíblia também diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ainda que nada possa me separar do amor de Deus, mas esse amor pode ser esfriado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, olha, não extingueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Por quê? Porque é possível que mesmo o Espírito Santo habitando no meu coração, eu viva uma vida, infelizmente, sem zelo, sem comprometimento com Deus, de tal maneira que o Espírito fica sufocado lá dentro. A minha carne fala mais alto. E nós vamos nos esfriando, enchendo o coração de incredulidade, até o momento que Deus vai lá e instaura uma crise na minha vida, para que eu consulte ao Senhor e veja onde é que está o problema. A dívida não volta a existir, porque ela foi paga por Cristo. Mas eu vou lidar temporariamente com o resultado do meu pecado. Eu não vou receber a culpa dos pecados dos meus pais sobre mim, mas eu vou continuar lidando com os reflexos desse pecado e as consequências deles temporais. Lembra sempre assim, faz uma distinção entre consequências eternas e consequências temporais. Consequências eternas, Cristo pagou por todas elas. Não tem mais. Não tem maldição sobre a minha vida, porque Cristo pagou por isso. Mas as consequências temporais, a crise, a fome, a seca na minha vida, eu vou lidar com ela. Eu vou lidar. Então vejam, a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Eclesiastes 5, 4, 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque melhor é que não votes do que vote e não cumpra. Nós lemos aqui o Salmo 15 na abertura, o que
ainda que jure com dano próprio, não se retrata, né? Lembra lá do salmo que nós lemos? Quem é aquele que pode entrar na casa do Senhor e não ser abalado? Davi responde: o que jura com dano próprio não se retrata. Essa frase parece um pouco enigmática, mas o que ele está dizendo é o seguinte: é aquele que faz um juramento e não muda de ideia. Não se retrata significa não volta atrás. Fez o juramento e vai manter até o final. Esse não será de modo algum abalado. Então, a primeira lição aqui que nós temos tem 3 aplicações para a nossa vida. Diante do sofrimento inexplicável, necessariamente nós precisamos buscar a Deus, colocar o rosto em terra e pedir ao Senhor: preciso de uma solução para isso, Senhor, me ajude a ver aonde está o problema, qual é o meu erro, o que eu fiz, se for um pecado oculto, me perdoe de um pecado oculto, eu não sei o que é, me faça enxergar. Isso, inclusive, envolve esse exercício de olhar para a palavra de Deus, olhar para trás e tentar descobrir qual o princípio que eu quebrei. Segundo, se você descobre, tem uma culpa, tem um problema, tem algo encalacrado, tem algo que talvez é um reflexo que vem lá de trás na sua família, busque ao Senhor. Coloque a sua casa em ordem. Você não tem como mudar o passado, mas você pode mudar o presente. Você pode, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, você pode adotar um novo estilo de vida. É um problema familiar? É um modus operandi da família? Meu avô era assim, meu pai é assim, eu vou ser assim. Não, você não vai ser assim. Em nome de Jesus, você pode ser diferente. Tratar do problema, não fugir dele. Bom, ainda uma outra aplicação aqui. Lembre, Deus é zeloso. Deus não é como os homens. A gente enfia coisa embaixo do tapete, a gente passa pano para quem a gente gosta. É da nossa natureza isso. O filho de um outro faz uma coisa errada, você é o primeiro a julgar. Quando é o seu filho, você faz de conta que não aconteceu nada. Mas Deus não é assim. Deus nos trata com graça? Sim, mas a graça não anula a santidade e a justiça de Deus. E a gente precisa lembrar disso. Bom, então a primeira parte é essa parte difícil de investigação. A segunda parte, há um clamor por pagamento. Davi vai lá e diz, né? Pode passar, Águia. Davi vai lá e diz: o que vocês querem? Porque Deus diz que o problema é com vocês. Deus diz que o problema é por causa da quebra do voto de Josué, a quebra que foi executada por Saul. Mas eu não sou Saul, eu sou Davi. O que Israel tem que fazer para vocês? O que Judá tem que fazer para vocês? E aí o pedido dramático e terrível: nós não queremos nem prata, nós não queremos ouro, nós queremos 7 filhos de Saul. A pergunta que o neto fez ali: por que 7? Tem várias hipóteses para isso, né? Normalmente os comentaristas eles vão pelas mais óbvias, né? Mais óbvia é que eles sabiam de 7 descendentes homens. A menos óbvia é que era um número que dava a ideia de um pagamento completo. Porque 7 nessas culturas antigas é considerado como um número de completude, de perfeição. Há algumas teorias que, porque eles queriam atingir a família de Davi também, então eles acrescentam ali 7 para ter que pegar filho de todas as concubinas de Saul, e isso incluía gente que também tem consanguinidade com Davi. Não dá para saber exatamente qual foi o motivo. Qualquer uma dessas alternativas são válidas, mas não dá para bater o martelo sobre nenhuma delas. Mas o fato é que eles pediram aquilo, isso incluía, e é interessante, isso incluía um filho chamado Mefibosete, que na realidade não é filho de Saul, mas é filho de Jonatas, com quem Davi, do mesmo jeito de Josué com os gibeonitas, Davi também tinha um pacto. Porque Davi tinha feito um pacto com Jonatas, de que ele cuidaria da casa de Jonatas. E que ainda que ele assumisse o trono e se tornasse rei, ele não passaria ao fio da espada. E lembra por quê? Porque pela herança natural, o próximo rei seria alguém da casa de Saul. O rei morreu, seria o seu filho. Não tem filho, vai ser um neto. A preocupação de Jonatas era que, se Davi assumisse o trono, Davi exterminasse a linhagem de Saul, para não correr o risco de amanhã ou depois algum descendente de Saul querer reivindicar o trono. E Davi faz uma promessa: eu não vou fazer isso. O motivo, para mim, que é o motivo fatal, por que os gibeonitas pediram 7 filhos,
ou descendentes de Saul, é porque eles sabiam que tinham 7 descendentes vivos, e a única maneira de nenhum descendente de Saul subir ao trono de novo, era matar todos os descendentes homens de Saul. Então precisavam ser aqueles. Aí você tem que supor que só tinham realmente 7 descendentes de Saul, homens vivos. Então uma alternativa seria essa. Mas aí você lida com o problema. Davi tem um compromisso, uma palavra, um voto feito também diante de Deus, com um homem chamado Mefibosete. Então vamos lá. O texto mostra que a expiação, a dívida que não pode ser paga com sangue. Nós já vimos isso. Mas aqui há um momento precioso nesse texto que mostra que a misericórdia, ela se sobrepõe a essas coisas todas. E nesse caso aqui, o rei poupou, o verso 7 diz que o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas. O mesmo capítulo que mostra o custo alto pago pela quebra de um juramento, mostra Davi lidando de uma forma diferente com Saul. Saul sabia do voto que existia, do juramento que existia de Josué com os gibeonitas, e não se importou com isso, foi lá e matou os gibeonitas. Davi sabe do juramento que ele tem com Mefibosete, através do seu pai Jonatas, e Davi dá o exemplo contrário, fala assim, eu não posso, eu fiz um voto diante do Senhor, eu não vou poder entregar Mefibosete. Então, esse Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, ele não é entregue. Mas outros 7 descendentes são entregues e eles são pendurados no madeiro. E a ideia aí é interessante porque essa palavra pendurado no madeiro, ela aparece aqui e não tem como você não pensar em outro ponto, a não ser que isso daqui está nos remetendo exatamente àquilo que acontece com o Senhor Jesus. Aqui tem uma dívida de sangue com os gibeonitas, e Deus revelou isso, os gibeonitas pediram o preço que eles queriam, e o preço que eles queriam era o enforcamento, era pendurar no madeiro 7 descendentes de Saul. Isso não é acidental, na Bíblia nada é acidental. Aqui realmente você tem um apontamento, 2 em especial. Deuteronômios 21, 23, quando leis são dadas ao povo hebreu, e elas são repetidas aqui, na iminência de entrar na terra prometida, dentro dessas leis existia uma adjetivação de um tipo de pena. Lá em Deuteronômio 21, 23, a lei diz que maldito de Deus é todo aquele que for pendurado no madeiro. O que significava que esse ato de pendurar no madeiro, fosse por uma crucificação, ou fosse por um enforcamento, ou fosse como foram Saul e Jonatas estalqueados, colocados lá em Efraim, fosse pelo que fosse, o ato de colocar um homem sobre um madeiro, levantá-lo morto ou para matá-lo diante da terra, significava uma pena de alguém que é considerado maldito diante de Deus. E a escolha que os gibeonitas fizeram, ela demandava que eles tinham algum tipo de conhecimento sobre a lei de Deus, por isso que eles pediram isso. Porque eles não queriam meramente a morte, mas eles queriam uma morte que remetesse a um sentido de que aqueles homens ou aquela linhagem fosse amaldiçoada por Deus. Quando para o Senhor Jesus a pena de ser pendurado no madeiro foi escolhido, era basicamente para que o pagamento merecido à altura dos nossos pecados fosse ali confirmado em Cristo Jesus. Os nossos pecados nos fazem malditos diante de Deus. E a prova disso é que, para que esses pecados fossem pagos, Jesus teve que ser pendurado no madeiro. E então o texto está dizendo para nós o seguinte: dívida de sangue é paga com uma pena que é maldita, é uma pena diante de Deus. Richard Phillips, tratando disso, ele diz assim: a execução dos filhos de Saul, pendurados diante do Senhor, aponta para além da execução em si mesma. A poluição do sangue inocente exigia uma expiação que a nação não podia simplesmente ignorar, era algo para ser visto.
E toda essa gravidade prepara o coração para compreender por que o próprio filho de Davi maior teve de ser pendurado no madeiro, feito maldito, para tirar a culpa de sangue do povo inteiro. Então não é meramente um pagamento, mas é um pagamento diante dos olhos de todos, para que todos percebam, aquilo que foi feito foi terrível, aquilo que foi feito foi maldito, e precisa de um pagamento assim, que inclusive exponha à vergonha, e que seja vexatório. E então o texto aqui, ele nos remete para isso, ele remete ao fato de que tem dívidas que você não pode pagar com recursos desse mundo. E o pecado é exatamente uma dessas dívidas. O que o texto mostra aqui é que quando nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, essa dívida não pode ser paga, com presença em todos os cultos na igreja, não pode ser pago por qualquer penitência que eu possa oferecer, não pode ser pago por dízimo, não pode ser pago por oferta, não pode ser pago por ativismo religioso, não pode ser pago por décadas como membro de uma igreja. A nossa dívida diante de Deus, como a dívida que era essa dívida do povo de Israel e de Judá com os gibeonitas, é uma dívida em nome de Deus, é uma dívida que demanda pagamento de sangue. Por isso, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, sem o sangue de Cristo Jesus não há salvação. É por isso que o cristianismo é uma religião exclusivista, porque o cristianismo ensina que só tem um jeito de ser salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida, ela decorre da morte dele. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Porque sem essa morte, sem esse derramamento de sangue de Cristo Jesus, não há salvação. É por isso que nós não compactuamos com religiões outras que pregam boas obras, que pregam o homem fazer sacrifícios, fazer penitências, mas não anuncia o que é primordial, o que é importante. A crise do homem, ela não pode ser resolvida com pagamentos através de sacrifícios que não tenham derramamento de sangue. Aliás, do único sacrifício que derramou sangue inocente sobre essa terra, que é o de Cristo Jesus. E é isso que o mundo não suporta ouvir. O ódio desse mundo inteiro, especialmente aqui no Ocidente, agora também como era lá no Oriente, o ódio desse mundo inteiro contra o cristianismo é exatamente porque o cristianismo mostra a raiz do problema. E a raiz do problema não é fofinha. Ela é feia, ela é terrível, é uma dívida de sangue. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho, quando nós falamos sobre salvação, e quando nós pregamos o Evangelho, a boa notícia do Evangelho é essa dívida de sangue sua, ela já foi paga por alguém que subiu no madeiro e se fez maldito no seu lugar. E não adianta a gente querer evangelizar os nossos filhos, os amigos dele, os nossos amigos, com um Evangelho fofinho. O Evangelho é a história de uma pena de morte, que alguém ocupou o lugar que nós merecíamos, para pagar uma dívida de sangue. O Antigo Testamento entendia isso, nesse aspecto entendia melhor do que nós. Os judeus tinham condição de entender isso muito melhor do que a gente, porque eles estavam acostumados a lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de dívida. Perceba que o texto não relata questionamento daquelas mulheres, mas o texto vai relatar assim algo muito bonito e algo que de fato é o que se espera. Na sequência do texto, o texto vai relatar uma mulher chorando a morte dos seus filhos. Isso é humano, isso é real, isso é verdadeiro. Mas você não tem nenhum relato de um movimento de Israel e de Judá contra Davi por ter aceitado aquele pagamento. Por quê? Porque eles sabiam o que dívidas de sangue exigem. É diferente da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela vitimiza todo mundo. E ao vitimizar as pessoas, sacrifica-se o princípio, sacrifica-se a lei, sacrifica-se o juízo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito sutil. É muito sutil. E isso tem a ver com a minha casa e com a sua casa, porque amanhã ou depois nós vamos ser colocados à prova por causa disso em relação aos nossos filhos. Houve um tempo que as disciplinas eclesiásticas, elas eram muito mais duras e às vezes se excediam.
Mas os pais apoiavam a liderança da igreja. No início do meu ministério, eu tive que lidar com um caso de disciplina que quem denunciou foi o pai, que denunciou o próprio filho, por uma vida irregular com a namorada. Vinte e 23 anos depois, eu duvido um pai crente procurar um conselho para dizer que o filho está dormindo com a namorada, sem ser casado. O mais provável é que o pai arrume um quarto bem fofinho, arrumadinho, para o filho, já que tem que fazer, faz aqui em casa. Será que Deus e os mandamentos mudaram? Não mudaram, né? Então, quem mudou? Fomos nós que esquecemos os princípios que norteiam a nossa vida. Fomos nós. Amanhã ou depois, nós vamos ter que lidar com seca e fome. E a gente vai perguntar, por quê? E tomara Deus, Ele use da misericórdia dEle conosco, para nos mostrar por quê, e que nós tenhamos disposição para nos arrepender. Eu usei aqui um exemplo para vocês. Última parte do texto. Fidelidade que cobre. E aí, veja, Davi faz algo muito interessante aqui. Porque a situação, ela é emocionante, ela corta o coração da gente. A mãe de 2 daqueles que foram enforcados, ela foi lá e estendeu um pano sobre uma rocha próxima onde eles foram. Foi no início da ceifa, foi no início da colheita. E ali vinham muitos animais se alimentar na colheita de dia e de noite, aves de dia, animais de noite. E ela, sabendo disso, ela põe um pano sobre uma penha, sobre rochas, próxima de onde aqueles corpos estavam. Os corpos foram colocados num lugar estratégico, que é para que as pessoas que viessem ali fazer a colheita vissem aquilo e soubessem. Esse é o preço do derramamento do sangue inocente. Esse é o preço. Mas ela ficou ali de plantão durante o dia, não deixando que os abutres tocassem os cadáveres. E durante a noite não permitindo que as aves fizessem isso. Quanto tempo ela ficou lá? Ela ficou todo o período da colheita. Período que não chovia. Até que viesse a primeira chuva, ela ficou lá. E alguém foi e contou para Davi isso. Falou, Davi, ela está lá, ela está cuidando dos corpos. Rispa não sai de lá. Ela fica lá. E aí, Davi podia ter pensado em alguma coisa confortável, alguma coisa do tipo assim, vão lá e armem uma tenda para ela, ajude a tirar os corpos, enterrem, façam alguma coisa. Mas Davi foi além, ele lembrou do seguinte, ele lembrou, tem uma outra ferida aberta em Israel que não foi resolvida. E é uma ferida com essa família, que agora está sentindo uma dor máxima. São as mulheres, as filhas de Saul, que estão sentindo a dor do erro de Saul. Não é, armar uma tenda só não vai resolver isso. E ele lembrou que os ossos de Saul, que foi rei em Israel, e de Jonatas, que era seu amigo de alma, e que era o príncipe de Israel, os ossos estavam lá em Efraim ainda. Então ele manda os soldados irem lá, porque está na hora de dar um sepultamento digno e tratar com nobreza, mesmo aqueles que já partiram, por amor àqueles que estão vivos. E Davi faz esse movimento, ordena que eles vão lá, busquem os ossos de Saul e de Jonatas, tragam e juntamente com aqueles que tinham sido mortos ali, que eles fossem sepultados na caverna que pertencia ao pai de Saul, junto com ele. E o texto diz que depois que Davi fez isso, então Deus se deu por satisfeito.
Irmãos, dignidade, honra, misericórdia e compaixão nunca, nunca são demais. E quando a Bíblia chama homens de servos de Deus, significa que não haverá nunca um limite para servirmos. E mesmo em meio a uma situação de juízo, sempre haverá espaço para compaixão, sempre haverá espaço para misericórdia e sempre haverá espaço para serviço. E é o que Davi está fazendo. Ele não podia se recusar a fazer o pagamento que foi pedido. Ele fez. Mas ele não pode parar ali. Ele precisa ir além. Porque se tinham pessoas traumatizadas lá em Gibeá, agora tinha gente traumatizada aqui também. E o mínimo que ele podia fazer é isso. Então, Davi mostra essa comoção, ele se comove com a situação de Rispa e com a situação daquela família. Ele resolve dar um conforto para eles, e ele busca aqueles ancestrais que estavam mortos, e ele os enterra e os sepulta ali, e parece que isso traz refrigério sobre a terra. Deus, quando Ele propôs um pagamento da nossa dívida através do sangue do Filho dEle, Ele estava demonstrando máxima compaixão por cada um de nós. E o Senhor Jesus, tendo a oportunidade de nos servir, Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou voluntariamente. Para você que está cansado e sobrecarregado, eu vim para que vocês tenham alívio. É compaixão, é amor, é serviço, é cuidado. O Evangelho é isso. É Deus fazendo o que é certo, é Deus exigindo o pagamento justo, mas o pagamento justo, ele não vem acompanhado de grosseria, ele não vem acompanhado de dureza, ele não vem acompanhado de maldade. O pagamento justo vem acompanhado de misericórdia, de graça e de bondade. Ele não negocia a verdade, ele não negocia o juízo, mas ele acompanha. Ele traz um acompanhamento disso. E o acompanhamento sempre é graça e misericórdia. O acompanhamento sempre é bondade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, nesse mesmo texto, ele diz: a fidelidade de uma mãe enlutada, velando sobre os mortos, moveu o rei a agir com honra. E a fidelidade do rei em reparar a injustiça e sepultar dignamente até seus antigos inimigos, trouxe a reconciliação da terra. No amor que não abandona os mortos, e no rei que honra até os ossos dos seus adversários, vislumbramos o coração de um Deus que tem prazer pela restauração. E aqui eu temo que muitas vezes nós cristãos temos um comportamento de torcida. Sabe o que é o comportamento de torcida? Quando alguém fez uma coisa errada, e a gente sabe que é passivo de disciplina, a gente fica ali na torcida para que a disciplina seja feita. A gente vê alguém que não é crente fazendo uma coisa errada, e a gente passa e fala assim: oh, que caia um raio do céu, eu não vejo a hora de sujeito queimado no inferno. Especialmente assistindo noticiário de política, né? Você fica lá orando e pedindo: Senhor, não vejo a hora de ver essa turma no mármore do inferno. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina a nosso respeito. E aqui eu quero concluir com a seguinte ideia. Algo que eu deixei lá durante o texto para falar aqui no finalzinho. Quem eram os gibeonitas? Vamos voltar lá. Gibeonitas eram descendentes de hebreus? Eram descendentes de Abraão? Quem eles eram? Eles eram gentios, amorreus. Mas eles foram incluídos no povo que herdou aquela terra, por causa do voto de Josué. E Deus passou a tratá-los como povo de Deus também. Eu pergunto a vocês, e nós somos o quê? Nós somos gentios. O pagamento de sangue foi feito por quem? Por judeus, que estavam endividados com os gibeonitas, mas foi feito também por gentios, que foram alcançados por essa graça que atingiu
aqueles gentios. O pagamento que Cristo fez na cruz foi por judeus e foi por gentios. Nós somos incluídos. Então não tem maldição hereditária sobre a sua vida. Mas esse texto nos alerta do começo ao fim que os nossos atos têm consequências. Essas consequências precisam ser tratadas. Esses atos precisam ser tratados. E embora eu sei que as consequências eternas já foram resolvidas pelo meu Salvador, eu tenho consequências temporais para resolver. E na hora de resolver essas consequências temporais, eu devo fazer aquilo que Davi me ensina: honra, compaixão e serviço. De novo, honra, compaixão e serviço. Ah, pastor, mas olha, é um ímpio. Honra, compaixão e serviço. Ah, pastor, mas esse fulano é o pior de todos. O que eu fiz perto do que ele faz é fichinha. Honra, compaixão e serviço. Não importa quem vai ser o alvo da honra, da compaixão e do serviço. Basta eu lembrar que a honra de Deus, a sua compaixão e o serviço feito por Cristo Jesus foram por homens pecadores como eu e você. Quem sou eu para dizer que eu não vou honrar, não vou ter compaixão e não vou servir alguém que aos meus olhos não merece? Esse texto fala de todas essas coisas importantes para a nossa vida. E eu concluo dizendo: só um sangue foi derramado, suficientemente capaz para pagar todas as nossas dívidas. Foi o de Cristo. Você não vai precisar derramar o seu. Mas o que Cristo fez por mim deve me fazer parar tudo na minha vida e passar limpo a minha história. Não é porque eu ainda corro o risco de ter que pagar essa dívida. Não, ela já foi paga. Mas eu não preciso viver todos os meus dias debaixo das consequências das minhas dívidas. E nem minha família, e nem os meus filhos. Porque Cristo já fez o que precisava ser feito. Agora, Ele me capacita, pelo Espírito dEle, a corrigir o que eu preciso corrigir no tempo. Com honra, com compaixão e com serviço. É pedir perdão para alguém, é pagar o que eu devo para alguém, é tratar com misericórdia e graça alguém que talvez aos meus olhos não mereça. Mas eu vou tratar com graça e com misericórdia, porque é assim que Deus me tratou. Então, esse capítulo, e aí ele termina, óbvio, da forma melhor, não há outra forma para acabar, do que senão, dizendo que Deus então abençoou a terra. Significa, voltou a chover. Voltou a chover. Mas não antes que o sangue caísse no chão. Isso lembra lá de quando Salomão foi inaugurar o templo, né? E ele orou e falou com o Senhor, e Deus disse para ele, que se um dia o céu se fechasse, se o meu povo que se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, e eu vou derramar bênção sobre vocês. As consequências eternas já foram pagas. As temporais, nós vamos lidar com elas. E nós temos sempre a certeza de que poderemos contar com a misericórdia de Deus. Mas é um chamado, e guardem esse chamado, é um chamado à honra, à compaixão e à misericórdia, ao serviço. Que Deus nos ajude nisso. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o assunto? Mais alguma questão? Tem alguns pontos que a gente sempre lida nesses textos, especialmente esses textos históricos. A gente sempre tem que lembrar que a história ela não é narrada de forma exaustiva, é um arranjo, né? O autor foi lá e escolheu aquilo que era principal para ficar ali naquela história. Então tem muitas lacunas. Eu não sei se eu vou poder levar a lista para o céu, mas eu tenho uma porção delas. Eu falo, Senhor, o Senhor deixou isso aí, a hora que eu pregar, sempre vai ter um que vai levantar o dedo e vai perguntar. Mas isso aí é com Deus. Gente, vamos encerrar aqui. Obrigado pela paciência de vocês. Olha, nem demorou tanto assim, né? Então vamos lá. Aniversariantes da semana, Daniel Carvalho, a Rochelle e a Olívia. Cadê a Olívia? Não é essa? Qual Olívia que é então? Hã? Cadê a Olívia do Gabriel?
Aqui, essa coisa mais linda. Tudo bem, né, Sofia? E o seu aniversário, já foi? E o bolo? Sobrou bolo lá? Daniel. A Rochelle, Eduardo. Cadê o Eduardo? Não está aí também? Ela está lá com as crianças? Gabriel, da sua Olívia. Está lá com as crianças também, né? Cadê o Du? Você vai ficar com... Foi acompanhando? Então depois você entrega para o Eduardo e para a Rochelle. Irmãos, lembrando que amanhã, na segunda-feira, tem o culto na casa da Rosimar e do José Carlos, lá em Cândido Mota. Então o culto da segunda-feira vai ser lá em Cândido Mota. Então já se organizem aí para ir para lá. O endereço está lá no grupo, nos grupos nossos, todos têm o endereço lá, a localização, para vocês entrarem. Uma sugestão que eu dou para vocês, quando vocês entrarem, chegou em Cândido Mota, ao invés de entrar na cidade, pega aquele rodoanel que passa na lateral ali, para o lado esquerdo. Aí vocês vão chegar bem pertinho da casa da Rose, porque quando chegar lá na frente, que tem uma outra rotatória para você ir para Raposo, ao invés de ir para Raposo, você entra à direita, você já está ali, bem dizendo, nos fundos da casa do... O pessoal vai combinar de sair daqui? Beleza, a gente põe lá no grupo então. Vamos ficar em pé, gente, a gente vai orar, agradecendo. Lembrem de orar pela dona Raquel, a hora que a gente tiver alguma notícia eu passo para vocês, tá bom? Bondoso Deus, te agradecemos por essa manhã e pela tua palavra, que nos lembra, ó Deus, que pecado exige um pagamento sério, exige derramamento de sangue. Essa história, ó Deus, ela ilustra perfeitamente isso. E nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor, porque foi o sangue do teu filho em nosso lugar. O nosso não poderia pagar, porque é um sangue impuro, sujo, mas o sangue precioso do teu filho, sangue puro, sangue imaculado, trouxe, ó Deus, o pagamento e o perdão completo de todos os nossos pecados. Obrigado, Deus. Obrigado porque não há coisas no passado dos nossos pais, dos nossos avós, nada, nenhum tipo de maldição que nos alcance, porque o teu filho Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Ó Deus, e obrigado, te louvamos por esta bênção da certeza, ó Deus, dos reflexos eternos da obra do teu Filho. Mas agora, ó Deus, humildemente nós pedimos ao Senhor, nos ajude, ó Deus, a lidar com as questões temporais dos nossos erros. Primeiro, ó Deus, dando-nos, ó Pai, consciência dos nossos próprios erros, ajudando-nos, ó Deus, a cruzar a nossa vida com a tua palavra e ver aonde ó Deus, que temos errado. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar na obra do teu Filho e na ação do teu Santo Espírito, no que diz respeito ao pagamento dessa dívida eterna. Mas também, ó Deus, pelo mesmo poder do teu Filho e do teu Santo Espírito, ajude-nos a lidar com as questões temporárias aqui, das consequências do nosso pecado. Às vezes, ó Deus, um comportamento, um modo de vida familiar, ó Deus, às vezes uma acomodação, uma aculturação com aquilo que o Senhor reprova, algo que tem trazido, ó Deus, dor e sofrimento para os nossos avós, para os nossos pais, e que se, ó Deus, isso não for contido, vai trazer também sobre a vida dos nossos filhos e sobre os nossos netos. Então, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olhar isso, ajuda-nos, ó Deus, com compaixão, com honra e com serviço, tratar esses assuntos no nosso tempo, ó Deus. Ter esse desgaste de encarar a realidade, de dar um passo atrás, de pedir perdão, de confessar, mas, ó Deus, de finalizar, ó Deus, processos que são, ó Deus, degradantes, que são, ó Pai, terríveis e que corroem a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com isso, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, demonstrar àqueles que estão ao nosso redor o mesmo amor que o Senhor tem demonstrado conosco. E, ó Deus, encerrar, ó Pai, essas consequências temporais dessas dívidas do passado, lidando, ó Deus, e tratando esses assuntos de forma séria na nossa vida. Abençoe-nos, ó Deus, como família, como igreja, para que a gente possa, ó Deus, conversar sobre essas coisas e lidar com cada uma delas, na nossa casa e na nossa igreja também. Ó Deus, queremos te agradecer pela vida desses irmãos que completam mais um ano de vida, que o Senhor os abençoe, ó Deus, dando muita saúde e muitos anos ainda, ó Deus, para que eles possam ver e desfrutar da bondade do Senhor. Senhor, clamamos pela vida da dona Raquel, o Senhor sabe exatamente o que está se passando com ela,
E nós mais uma vez entregamos a vida dela nas mãos do Senhor e rogamos o teu cuidado, ó Deus, especial sobre ela, ó Pai. Que ela sinta-se, ó Deus, amparada pelo teu braço forte e cuidado, ó Deus, pela tua mão de médico, tua mão poderosa. Assim nós oramos e entregamos nosso dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Excelente domingo para todos vocês, irmãos. Deus abençoe.